cumprimentamos a todos com a paz do nosso Deus nesta noite. É bom podermos ter liberdade para estar aqui uma vez mais nesta noite, e ainda que estes bancos aqui à nossa frente estejam vazios, mas o certo é que nós podemos louvá-lo, dizer que somos livres porque Ele um dia nos tem libertado. Assim como vós também em vossas casas podem nesta noite cultuá-lo e louvar juntamente connosco. Por isso convidamos a todos a poderem dizer isto nesta noite, que somos livres porque temos a liberdade que o Senhor nos tem dado. Ele nos escolheu, nos perdoou, e por isso nós podemos cantar nesta noite que somos seus filhos. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou por amor a mim, por amor a mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Obrigada, Pai, porque nesta noite podemos dizer que somos teus filhos. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Obrigada pela liberdade, Pai, que tu nos tens concedido de podermos estar aqui, Senhor, para te louvar, para te bendizer. Aleluia. Santo és tu, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Por isso, nesta noite queremos cantar que somos teus filhos, escolhidos e perdoados por ti, Senhor. Escolhidos, aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sou escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim
obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus, porque podemos afirmar com toda a certeza que somos teus filhos, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu um dia nos tens escolhido, Senhor. Tens perdoado os nossos pecados, Senhor. E é através, Senhor, desta liberdade que tu nos concedeste naquela cruz que nós hoje podemos estar aqui para te louvar, para te bendizer. É verdade, Senhor, que no meio de algumas circunstâncias, Pai, difíceis que temos vivido, Senhor, nos últimos tempos, mas também é verdade que tu tens estado connosco. E o teu amor que é tão ousado, Senhor, que é um amor que nós não conseguimos muitas vezes compreender por ser tão grande, Pai, tão perdoador, tão misericordioso, Pai. Este amor ousado tem sido connosco até aqui, nos tem guardado, Senhor, nos tem protegido. Por isso te queremos agradecer muito. Estamos muito gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque Tu trazes luz, Senhor, para as sombras que nos cercam. Tu derrubas as muralhas, Senhor, que nos querem prender, Pai. Tu destróis a mentira e a cada dia nos procuras, Senhor, e nos achas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Jesus. Glória ao Teu nome. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim, tão bom, Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as
as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar, para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Fala a cada coração, Senhor. Mostra nesta noite o teu amor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Cumprimento a todos com uma boa noite, também com a paz de Deus. É sempre um privilégio termos esta oportunidade de estarmos juntos nesta partilha e mesmo não estando fisicamente juntos, continuamos ligados espiritualmente, em comunhão espiritual e Deus tem sido fiel e Ele vai continuar a ser. Continuamos a orar e também a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito, pelo seu cuidado, pela sua proteção, por vermos os números desta pandemia a baixarem e acreditamos que em breve nós estaremos juntos na casa de oração. Pedi a todos para continuarmos a orar. Amanhã o nosso governo vai dizer o plano, apresentar o plano de desconfinamento e na próxima segunda-feira, dia 15, a liderança desta igreja irá reunir para analisar, avaliar e também definir o regresso dos cultos presenciais, definir um plano para esse mesmo regresso. E vamos continuar a orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. A Bíblia Sagrada diz que a oração feita pelo justo pode manter os seus efeitos, mas além de orarmos, vamos continuar nesta comunhão espiritual, nesta comunicação. Hoje temos acesso a uma comunicação rápida, digital, e em qualquer momento podemos ligar uns para os outros e é importante que possamos continuar a fazer dessa forma. Nesta noite eu quero partilhar acerca da construção da nossa vida sobre a rocha, e a rocha é Jesus. E eu quero começar por ler um texto bastante conhecido por aqueles que leem a Bíblia frequentemente, por aqueles que frequentam a igreja. E este texto que eu vou ler enquadra-se no Sermão da Montanha, um sermão bastante conhecido. Jesus, no início do seu ministério, ele subiu ao monte para começar a ensinar os seus discípulos sobre o reino de Deus, as verdades do reino de Deus. Então encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 24, o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios,
e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Muito interessante a forma como Deus terminou este grande sermão, como eu já disse, conhecido pelo Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E é interessante que depois de Jesus ter dito algo muito especial, muito importante, aliás, no versículo 21, já na parte final também deste sermão, Jesus disse o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito importante estas palavras de Jesus, elas antecedem aquilo que nós acabamos de ler, esta comparação, esta analogia que Jesus fez, comparando duas construções de duas casas diferentes, sobre dois fundamentos diferentes, a nossa própria construção, a construção da nossa própria vida. E é muito interessante então perceber que este ensino de Jesus, ele foi antecedido por estas palavras tão importantes: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E para Jesus explicar o que é fazer a vontade de Deus, então ele falou sobre duas construções. E é interessante perceber que ao longo desta narrativa, deste ensino de Jesus, do Sermão do Monte, Jesus ele várias vezes divide a sociedade em dois grupos. Ele falou sobre dois caminhos diferentes que são percorridos por dois grupos diferentes. Um caminho largo que leva à perdição, mas um caminho estreito que leva à vida e vida eterna. Jesus também, ele falou sobre duas portas que também levam a dois destinos diferentes. Ao longo da narrativa da Bíblia Sagrada, nós também vemos, através de outras passagens, também a Bíblia a fazer esta distinção, esta distinção entre dois grupos. A Bíblia fala das trevas e da luz, daqueles que estão nas trevas, daqueles que estão na luz. A Bíblia fala também do trigo e do joio, fala de identidade, de caráter, aqueles que são trigo têm um bom coração, e aqueles que são joio, etc. É interessante perceber isso. E a razão porque a Bíblia Sagrada ela sempre divide a sociedade em dois grupos é porque não há um terceiro grupo, não há um terceiro caminho. De acordo com o ensino da Palavra de Deus, ou nós pertencemos ao grupo que está a construir a sua vida sobre os ensinos de Jesus, ou nós que pertencemos a um outro grupo que não está a construir a sua vida sobre os ensinos de Jesus. Ou pertencemos ao grupo que aceitamos Jesus, ou pertencemos ao grupo que rejeitamos Jesus e a sua palavra. Então é muito interessante perceber que não há um terceiro grupo, não há um terceiro caminho, não há um terceiro destino de acordo com a palavra de Deus. Voltando para este ensino de Jesus, é importante nós então fazermos uma análise geral deste ensino, destas palavras. A Bíblia Sagrada então nos diz, Jesus, ele contou esta analogia, dizendo que houve um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, versículo 24. E aquele que construiu a sua casa, a sua vida sobre a rocha, é aquele que escuta as palavras de Jesus e as pratica. Muito importante. O segundo fez o contrário na sua aplicação, ou seja, também ouviu as palavras de Jesus, diz a Bíblia Sagrada claramente, versículo 26, novamente, é aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Então, aquele que ouve e cumpre está a construir a sua casa, a sua vida sobre uma rocha, sobre um alicerce forte, firme. Mas aquele que escuta, mas não as coloca em prática, ele está a construir a sua vida sobre a areia, num alicerce frágil. Então, o que significa edificar a casa sobre a rocha e também sobre a areia?
Edificar a casa sobre a rocha é colocar a vida sobre a orientação das palavras de Jesus. É fazer aquilo que ele diz. É atender, é obedecer aos seus conselhos, aos seus mandamentos. Por isso é que a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é seguir o exemplo de Jesus. Jesus ele não pede nada daquilo que ele próprio não vivenciou. Por isso é que Pedro ele escreveu uma coisa muito interessante. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então construir a casa, construir a vida sobre a rocha que é Jesus, no fundo é imitar Jesus, é segui-lo, é ser um discípulo de Jesus. E a Bíblia Sagrada é clara, como nós acabamos de ler. Jesus ele também padeceu. Jesus experienciou coisas terríveis. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que ele hoje pode ser o nosso sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede em favor de alguém. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele está à direita do Pai a interceder por nós, porque ele também experienciou na sua condição humana, quando ele veio a este mundo, as coisas que nós vivenciamos, experienciamos ao longo da nossa vida. Por isso ele nos compreende. Mas assim como ele venceu, nós também podemos vencer, se seguirmos as suas pisadas. Então podemos ser mais do que vencedores, como Paulo escreveu na carta aos Romanos. Podemos ser mais do que vencedores, porque Jesus, ele venceu. E se nós o seguirmos, se construirmos a nossa vida sobre ele, se ele for a nossa rocha, nós também podemos vencer. Edificar, por outro lado, edificar a vida sobre a areia, como diz a Bíblia Sagrada, é ouvir as palavras de Jesus e rejeitar, e não colocar em prática. Então esse, na verdade, está a construir a sua vida sobre a areia. Ouve, mas não dá importância alguma às palavras de Jesus, aos ensinos de Jesus. Até podem, essas pessoas até podem considerar as palavras de Jesus muito bonitas, mas acabam por seguir as suas próprias palavras, os seus próprios desejos, intenções, pensamentos, e acabam por decidir de acordo com o seu coração, com os desejos do seu coração. Mas a Bíblia Sagrada é clara. E como nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na palavra de Deus, e certamente muitos de nós já têm experimentado isso mesmo. Quando nós ouvimos as palavras de Deus, somos guiados pela sua palavra, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é alimento, é a verdade de Deus que nos firma numa rocha que é Jesus. Sempre que nós colocamos em prática a palavra de Deus, a nossa vida é abençoada. Somos abençoados, somos protegidos, a nossa vida é próspera, porque a palavra de Deus ela tem promessas extraordinárias para a nossa vida. Mas sempre que nós, e certamente também já temos experimentado isso, sempre que nós rejeitamos a palavra de Deus, desobedecemos à voz de Deus, certamente não temos tido boas experiências quando assim o fazemos. Por isso, que Deus nos ajude, e Deus quer ajudar-nos para colocarmos em prática a sua palavra, para edificarmos a cada dia a nossa vida sobre a sua palavra, que é rocha, que é uma rocha. A Bíblia Sagrada nos diz claramente, nesta história que Jesus contou, nesta comparação que Jesus fez, o resultado de ambas as construções. A Bíblia Sagrada nos diz, e recordando novamente aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, versículo 25, que falando daquele que escuta as palavras de Deus e as pratica, é um homem prudente que está a edificar a sua vida sobre a rocha. E versículo 25, novamente, Mateus 7, 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. Ou seja, não é pelo facto de nós ouvirmos as palavras de Deus, colocarmos em prática a palavra de Deus,
que as provações não vêm sobre as nossas vidas, que as aflições não serão uma realidade na nossa vida. A Bíblia é clara, Jesus próprio disse, tende paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não nos ocultou que no mundo nós iríamos ter aflições, que nós temos aflições, mas podemos ter paz e podemos ter bom ânimo, porque assim como Jesus ele venceu, nós podemos vencer. Se nós estivermos a construir a nossa vida de acordo com os valores de Jesus, de acordo com o exemplo de Jesus, nós podemos vencer todas as provas, todas as tempestades que vêm sobre as nossas vidas. E a Bíblia Sagrada é clara. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Edificar a vida sobre a rocha, que é Jesus, é ouvir a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus. E agir e decidir de acordo com a vontade de Deus. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz que aquele que construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, aquele que ouviu as palavras de Deus, ouviu a palavra de Deus, ouviu a pregação do Evangelho, aqueles que agora estão a ouvir, mas que têm rejeitado ou que irão rejeitar e não irão colocar em prática, a Bíblia Sagrada diz que sobre essas edificações, sobre essas vidas, sobre essas casas, também desceu a chuva, versículo 27, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Da mesma forma que os ventos sopraram sobre a casa edificada sobre a rocha, também agora sopraram sobre a casa edificada sobre a areia, mas um resultado diferente. Diz a Bíblia Sagrada, e combateram aquela casa edificada sobre a areia, e caiu. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. A Bíblia Sagrada nos diz em várias passagens que os homens, o ser humano, ele tem liberdade, tem livre-arbítrio, ele pode tomar as suas próprias decisões, pode continuar a edificar a sua vida sobre a areia, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, pode até não aceitar que está a construir a sua casa sobre a areia, pode até dizer que está a construir a sua vida sobre uma rocha, mas a Bíblia Sagrada é clara, sempre que alguém ouve a palavra de Deus e rejeita e não age em conformidade com a palavra de Deus, essa pessoa está a construir a sua vida sobre a areia. E a Bíblia Sagrada diz que quando vierem os ventos, as tempestades, os rios, quando as tempestades combaterem aquela vida, aquela casa vai cair e será grande a sua queda. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Provérbios que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Muitos não têm reconhecido isso, muitos já têm experimentado isso, muitos já têm consciência que realmente hoje estão a sofrer devido às escolhas que fizeram no passado, escolhas essas contrárias à vontade de Deus. E hoje, de alguma forma, já têm essa consciência. Mas nunca é tarde para nós mudarmos a nossa construção, a construção da nossa vida. Nunca é tarde para nós ouvirmos a palavra de Deus e passarmos a colocá-las em prática. Nunca é tarde. E hoje pode haver essa mudança. Hoje é a oportunidade de haver essa mudança na sua vida. A Bíblia Sagrada é clara. Jesus Cristo, ele veio a este mundo, morreu em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar essa oportunidade, para nos dar a oportunidade de passarmos a construir a nossa vida, não sobre a areia, mas sobre a rocha. A oportunidade da palavra de Deus fazer sentido, ganhar sentido na nossa vida, ser uma realidade prática na nossa vida, no nosso viver. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que quando alguém recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa passa a receber também na sua vida, de uma forma permanente, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos vai ensinar todas as coisas, que nos vai ensinar a palavra de Deus, que nos vai ensinar a edificar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E para aqueles crentes que já têm o Espírito Santo, mas deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo,
para aqueles crentes que conhecem a Bíblia Sagrada, mas que por alguma razão deixaram de ter a força necessária para cumprirem a palavra de Deus, para colocar em prática a palavra de Deus. Esse mesmo Espírito quer vivificar, quer avivar, quer renovar-se. E nesta noite eu quero orar por todos aqueles que até podem estar a sofrer, até podem estar no meio de uma tempestade, no meio de águas ferozes, ventos, tempestade, podem estar a combater a sua vida, como diz a Bíblia Sagrada. Para aqueles que conhecem Deus, para aqueles que não conhecem Deus, para aqueles que estão a agir em conformidade com a palavra de Deus, para aqueles que não estão a agir em conformidade com a palavra de Deus, sim, para todos nós, os ventos e as tempestades são uma realidade e combatem muitas vezes a nossa vida. Estamos, sem dúvida, no meio de uma tempestade chamada pandemia, devido a este vírus, coronavírus. Mas se nós estivermos a edificar a nossa vida, se você edificar a sua vida sobre a rocha que é Jesus, começar a ler a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus, começar a alimentar-se desta santa palavra, que é o pão vivo que nos fortalece, você vai vencer. Você vai ficar firme, permanecer firme, de pé, no nome e no poder de Jesus Cristo. Por isso, eu convido a todos a fazer uma oração sincera. Assim, a Bíblia Sagrada diz que orar é falar com Deus. E assim como um filho fala com o seu pai, nós podemos falar com Deus, expressar aquilo que está no nosso coração. Talvez muitos irão dizer: eu estou cansado de ver a minha vida destruída, de tentar construir alguma coisa, mas logo vem uma tempestade e a minha vida cai por terra. Tudo aquilo que eu construí se destrói. Se estás cansado de viver dessa forma, eu te convido a fazer uma oração sincera, com as tuas próprias palavras, e dizeres: Deus, entra na minha vida. Jesus, salva-me. Eu quero conhecer a tua palavra para começar a viver de acordo com a tua vontade. E quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, podem vir os ventos, a tempestade pode ser forte contra as nossas vidas, os rios, as suas águas podem ser fortes contra nós, mas nós vamos ficar firmes de pé. Por isso eu vou orar, e enquanto eu orar na sua casa, ore também a Deus. Abra o seu coração e convide Deus a entrar na sua vida, no seu viver. E comece a partir de hoje a ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente, com ouvidos de ouvir. Como diz a Bíblia Sagrada, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E o Espírito Santo certamente está a falar ao seu coração, como Ele está a falar ao meu coração. Porque eu não quero deixar de construir a minha vida sobre a rocha. Não quero deixar de ouvir a palavra de Deus, mas também não quero, acima de tudo, não quero deixar de praticar a palavra de Deus, de colocá-la em prática na minha vida. Enquanto eu vou orar, e nós vamos continuar a orar uns pelos outros, alguns irmãos da nossa igreja estão hospitalizados. Vamos orar para que Deus possa restaurar, Deus possa curar. Vamos orar para que em breve nós possamos estar novamente juntos na casa de Deus, possamos regressar aos nossos cultos presenciais. Vamos orar no nome e no poder de Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Jesus, nós te agradecemos pelos teus ensinos. Te agradecemos pela oportunidade, Deus, que tu nos tens dado e que nos queres continuar a dar, para nós, fruto da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, para nós construirmos a nossa vida na tua rocha, Jesus. Deus, a oportunidade que nos dás, Senhor, de conhecermos a tua palavra, Senhor, os teus mandamentos, Senhor, os teus valores, Senhor, e temos a oportunidade de os colocarmos em prática na nossa vida. Faz-nos entender, Senhor. Ó Deus, por causa do teu amor, Senhor, dá essa consciência a cada um, Senhor, a todos aqueles que têm ouvido e escutaram nesta noite a tua palavra, Senhor. Dá essa consciência, Senhor, que não há, Senhor, ó Deus, melhor coisa, Senhor, que nós possamos fazer do que, ó Deus, ouvir a tua voz, ler a tua palavra, ouvir, ó Deus, a tua palavra e colocá-la em prática, Senhor. Aqueles que ainda não o fizeram, Senhor, que nunca o fizeram, Senhor, ó Deus, certamente o teu Espírito está a contender, Senhor. O teu Espírito, Senhor, está a chamar por eles, Senhor, para que eles possam, Senhor, ó Deus, estar, ó Deus, na tua presença, Senhor, conhecer-te, Senhor,
e possam começar a viver de acordo com a Tua palavra, para que possam experimentar coisas novas, Senhor, para que possam experimentar a diferença que é, Senhor, de viver agora, Senhor, de acordo com a Tua palavra, de conhecer o Teu caminho, Senhor, e de edificar a sua vida sobre a Tua rocha, Jesus. Oh Deus, traz esta salvação, traz esta convicção, Senhor. Todos aqueles que têm orado e estão a orar neste momento, Senhor, estão a clamar a Ti, Senhor. Estão a convidar-te, Jesus, para entrar na sua vida, Senhor. Estão a convidar-te, Espírito Santo, Senhor, para morares de uma forma permanente na sua vida, Senhor. Deus, dá esta convicção, dá esta alegria da salvação e esta certeza que eles são filhos Teus, Pai, a partir deste momento, Pai. Ó Deus, eu quero orar, Senhor, ó Deus, por todos os assuntos, Senhor. Tu sabes, Senhor, devido a esta pandemia, todo o sofrimento, Senhor, esta crise, Senhor, que se está a gerar, Senhor, que se tem gerado, Senhor, por causa desta pandemia, Senhor, crise social, crise económica, crise sanitária, Senhor. Mas acreditamos que Tu não és um Deus que está em crise, pelo contrário, Tu tens todo o poder, Senhor. Para Ti nada é impossível, Senhor. E oramos, Senhor, para que, Deus, Tu possas fazer milagres, Senhor. Tu sabes e conheces todas as necessidades, todos aqueles que estão em aflição, Senhor. Ó Deus, acreditamos, Senhor, que depois desta tempestade, Senhor, todos aqueles que têm edificado a sua vida sobre a Tua palavra, Senhor, vão ficar de pé, Senhor. Queremos nisso, Senhor, porque queremos na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, oramos pelos nossos governantes, Senhor, quando o dia da manhã será apresentado o plano de desconfinamento, Senhor. Continua a dar graça, Senhor, a todas as autoridades, Senhor, para que possam decidir, Senhor, ó Deus, de acordo com a Tua vontade e para o bem, Senhor, dos cidadãos, Senhor. Oramos, Senhor, também pela liderança da Tua igreja, Senhor. Dá-nos também, Senhor, direção, a Tua direção, Senhor, para que também possamos decidir, Senhor, de acordo com a Tua vontade, para o bem da Tua obra, para o bem da Tua igreja, Pai. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus ricamente abençoe a todos. Uma boa noite. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Inimigo fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim, tão bom, Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E Tu tens sido tão, tão bom para mim.
Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar, para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Fala a cada coração, Senhor. Mostra nesta noite o teu amor.